Bom dia, queridos. Vamos ficar de pé, vamos começar aqui. Hoje é um dia com muitas atividades para todo mundo. Nós estamos aqui confiando no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o domínio no céu e na terra. Nada está longe da mão do Senhor. Amém? Fechar os nossos olhos para começar essa manhã. Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui conosco, e nós sabemos que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Senhor, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer coisa da criação, nem todo o inferno junto, é capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós sabemos em quem nós temos crido, e é aquele que é poderoso para nos guardar. É nele que nós estamos, nele que nós existimos, nele que nós nos movemos. Espírito de Deus, ilumina o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, para entender a largura, a altura, a profundidade, compreender o amor de Cristo que vai além da nossa compreensão. Que nós possamos viver de uma forma sobrenatural neste mundo terreno, Senhor. Com os pés na terra, mas com os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nessa manhã, que nós possamos aprender e entender mais, Senhor, a respeito da nossa história, da história da igreja, o que o Senhor tem feito ao longo dos séculos e que hoje nós podemos adorar ao Teu nome, saber que nós somos salvos pela fé, porque pessoas pagaram preço muitos anos atrás. O Senhor levantou homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que nós pudéssemos ter a liberdade que nós temos hoje de ler, meditar e viver a Tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, conduza cada momento aqui, e que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Está um pouquinho alto aqui, Igor? Pode sentar, gente. Vocês estão achando um pouquinho alto? Está normal? Então, acho que o retorno que está alto aqui para mim. Pronto, deve ser isso. Bom dia, povo de Deus. Camisa da seleção. Fui tentar comprar uma camisa da seleção para o meu filho, não tinha mais, estava esgotado. Das duas, uma, né? Ou o povo está muito confiante na Copa, ou o povo está confiante para a eleição. Mas não tem camisa da seleção. Isso aí foi um fato que eu constatei. Primeira eleição, depois a Copa. Bom que já aproveita, né? Com certeza vai aproveitar um para o outro. Nesse mês de outubro, nós estamos com um tema especial aqui. Vai mudar um pouco a forma como a gente estava fazendo a EBD, porque a EBD a gente sempre estava falando de algum tema bíblico, explicando em cima da palavra. E dessa vez a gente vai falar um pouco de história, da história da igreja, da nossa história. Porque é essa história, nós estamos aqui hoje porque pessoas pagaram preço lá atrás. Foi uma coisa interessante que ontem a gente teve o café da manhã de novos membros. E o que aconteceu? Algumas pessoas não poucas, falaram, olha, eu estava passando aqui, eu vi a Lagoinha, eu lembrei dos louvores do Diante do Trono, eu lembrei que eu já fui no encontro da Lagoinha não sei quanto tempo atrás, como que isso me abençoou e eu quero estar congregando aqui. E eu lembrei da palavra que Jesus disse, né, que nós vamos colher até onde nós não semeamos, porque outras pessoas semearam. Porque existem algumas frutas que a gente come hoje porque alguém plantou lá atrás. Porque demora tanto tempo para ela crescer, para aquela árvore frutificar, que uma pessoa que planta, a árvore não vai comer daquele fruto, mas outros vão comer. E a gente vai estudar esse período da reforma, da pré-reforma, que foram pessoas que semearam para que a gente pudesse estar tendo essa colheita hoje. Hoje, o Evangelho se espalhou da forma como espalhou e tem crescido e transformado vidas, porque lá atrás pessoas pagaram preço, lá atrás pessoas semearam a própria vida. Eles mesmos foram a semente para que nós pudéssemos ter essa colheita hoje. E a gente vai falar da reforma. Foi bem desafiador organizar isso aqui, gente. Me senti quase dando uma aula de história mesmo, né? Porque tem muitos assuntos que falam da reforma, de antes da reforma, os princípios da reforma.
Eu falei, Senhor, me dá graça aí para organizar isso aqui tudo e não falar nem de menos nem de mais. Falar na medida certa. Aí eu aproveitei também esses dias para ler de novo as 95 teses de Lutero. Alguém que já leu as 95 teses de Lutero? Opa, tem um aqui. As 95 teses de Lutero, que é muito famoso, a gente fala bastante, só que às vezes é um documento que a gente não tem curiosidade de ver realmente o que significa, né? Bem interessante. E nesse mês eu vou fazer uma coisa diferente. Vocês conhecem essa tradução aqui da Bíblia? Bíblia de Jerusalém? Essa aqui é uma Bíblia católica, uma tradução católica da editora Paulus. A gente vai fazer esse mês todo lendo nessa Bíblia, nessa tradução. Por quê? Bem, tem um propósito para isso. Porque aqui tem a verdade. O Novo Testamento é exatamente igual. Não tem diferença do Novo Testamento católico para o Novo Testamento das traduções protestantes. Isso aqui é novidade para alguém? Não? Ótimo. E foi lendo essa palavra que os reformadores e pré-reformadores chegaram até a Reforma Protestante. Foi lendo isso aqui, esse documento. Então, o que mais faz diferença é ler. Se você lê ou se você não lê. Porque quando você lê, o Espírito Santo ilumina o seu entendimento. Você vai conseguir compreender qual que é a vontade de Deus. Então, a gente vai estar fazendo o mês todo aqui nessa tradução. E quando a gente for falar da sola escritura, eu vou falar um pouco do cânon católico, do cânon evangélico, qual que é a diferença, os livros que tem a mais, por que esses livros têm a mais ou têm a menos. A gente vai ver se eles foram acrescentados, se foram retirados depois da reforma. O que eles têm, se realmente é alguma coisa importante, se é uma coisa que é trivial. A gente vai falar bastante, aqui tem muita coisa para falar, gente. Por isso foi desafiador. Tanto que, assim, preparando a aula, eu já preparei a outra, já está pronta também. Porque, não, isso aqui tira, vai para outra. De repente, já estava a outra aula quase toda pronta. Vamos lá, então. Aí, depois, a gente vai falar dos solas. Como que a gente organizou aqui? A gente vai falar do contexto histórico e a pré-reforma, que a reforma que aconteceu em 1517 teve uma história antes e depois. E pessoas pagaram preço para que depois Lutero pudesse chegar até onde ele chegou. Vamos falar depois de Martinho Lutero das 95 teses. E vamos falar dos 5 princípios da Reforma Protestante, que é a sola gratia, sola fide, sola escritura, solo Christus e soli Deo gloria. São como que sistematizou a Reforma Protestante. Pronto. Vamos começar aqui. Por que estudar a Reforma Protestante? Por que estudar história? É a primeira pergunta que a gente pode se fazer. Para que estudar história? Não basta só ler a Bíblia? Isso já não é suficiente? Sim, sem dúvida, a Bíblia é o nosso fundamento. Tudo tem que partir da Bíblia. Nada que está fora da Bíblia deve ser aceito pela gente. Agora, para a gente ter essa conclusão hoje, isso veio da Reforma. Porque, na época da Reforma, a Bíblia não tinha a importância que ela tinha hoje. A Bíblia tinha a mesma importância, por exemplo, que a tradição. E a Bíblia estava abaixo da autoridade de homens. Ou seja, a Bíblia não era a autoridade suprema da igreja. A Bíblia estava sujeita à autoridade de homens. A Reforma Protestante que fez com que a palavra tivesse essa importância toda. E a Reforma Protestante foi um importante movimento iniciado no século XVI, que protestou contra diversos pontos da doutrina e propôs uma reforma do catolicismo, que era a igreja católica até então. Era a única igreja cristã que tinha? Não. Já tinha a igreja do Oriente e tinha a igreja romana. Nunca teve só uma vertente da cristandade. Sempre teve mais que isso. Tinha a igreja ortodoxa, as formalmente instituídas, e a igreja romana. Além disso, tinham vários outros povos que já tinham se convertido a Jesus e que professavam sua fé sem estar ligado diretamente a essas duas maiores denominações. Que mais a Reforma Protestante? Ela chamou a atenção para doutrinas e práticas bíblicas que haviam sido esquecidas ou distorcidas pela igreja medieval. Eu ia até colocar uma linha do tempo, acho que eu vou colocar nas próximas aulas. O que aconteceu na história da igreja desde Pentecostes até hoje?
A gente lembra da reforma, foi 1500, mas 1500 depois de Cristo. Teve 1500 anos de história do cristianismo até chegar na reforma. Sempre foi distorcido? A igreja sempre teve a mesma postura? Uma coisa interessante a gente ver. Porque no começo da história da igreja, a igreja cresceu na doutrina dos apóstolos. E ela foi perseguida até o século IV. No século IV, ela deixou de ser perseguida. E ela começou a ganhar poder. E no que ela começou a ganhar poder, ela começou a enfraquecer na fé. Uma coisa estranha, né? Mas quando a igreja começou a ter relevância política, ela começou a ter menos relevância espiritual. Essa é a nossa história. Quando a gente vê, a partir de Constantino, do Edito de Milão, quando o cristianismo se tornou a fé oficial de Roma, o que aconteceu? Começou a ter um sincretismo. Em vez das pessoas se converterem, nascerem de novo, as pessoas estavam só aderindo à fé. E é um perigo disso até os dias de hoje. Pessoas que, às vezes, estão na igreja, estão familiarizadas com a igreja, mas não nasceram de novo. Não tiveram um encontro com Jesus. Pessoa meio que virou crente. Ah, não, virei crente. Meu avô, ele já tem uns anos que ele está com o Senhor. E meu avô era interessante, porque minha avó, ela era evangélica, e meu avô não. Meu avô era de tradição católica e espírita. E minha avó sempre criou os filhos, foram 12 filhos, né? Criou os filhos dentro da igreja, e levava para a igreja, e meu avô não se opunha. E era uma coisa até estranha, sabe? Porque o meu avô não era convertido, mas ele lia a Bíblia para os filhos. Aí os filhos cresceram e falaram assim, pai, por que você não se converte? Aí olha só a cabeça dele, falou assim, não, eu não posso me converter porque a minha descendência é amaldiçoada. Eu falei, como assim? Não, porque na Bíblia fala que Deus amaldiçoa até terceira e quarta geração daqueles que se afastam dele, que praticam idolatria. Aí o filho falou assim, então a gente é amaldiçoado também. Ele falou, não, você é abençoado por causa da sua mãe, porque Deus abençoa 1000 gerações depois. Então, ele tinha umas confusões em relação à doutrina, né? Ele não conseguia entender muito bem. E mais para o fim da vida, ele se converteu, se batizou, inclusive um dos filhos dele, que é pastor, fez o batismo dele nas águas, e ele já está com o Senhor agora. E nisso daí do meu avô estar criando, de estar lendo a Bíblia, ele já entendia o quanto que a Bíblia era importante. Ele já tinha essa consciência. Inclusive, uma tia minha fala o seguinte, que ela não lembrava da mãe dela lendo a Bíblia com eles, mas lembrava do pai, que nem convertido era. E todos os filhos foram criados no caminho e seguiram no Evangelho. Continuando aqui da reforma, a reforma ela não foi um movimento inovador, mas restaurador do cristianismo original. A gente tem que lembrar que é uma reforma. Então, não estava construindo algo novo, estava reformando algo que já existia. A reforma protestante pegou os princípios que estavam na Bíblia, que já tinham sido esquecidos na igreja medieval. A época da igreja medieval tinha uma mistura muito grande do poder estatal com a igreja. Inclusive, muitas pessoas eram ordenadas sacerdotes sem nem serem cristãos. Porque a família era influente, tinha dinheiro, pagava alguma coisa para o Papa e era ordenada essa pessoa para ter mais poder político. Porque o poder político e o poder religioso estavam muito entranhados. A igreja tinha muitas terras, até hoje tem, né? Mas a igreja tinha muitas terras e tinha um poder muito forte. E uma das coisas que a gente vai ver mais para frente, que ajudou para enfraquecer e proporcionar a reforma protestante, foi que os estados começaram a se desvincular da igreja romana. Foi algo que deu força para a reforma protestante. Então, não foi um movimento inovador, mas restaurador do cristianismo original. A reforma protestante não trouxe algo novo, resgatou o que tinha sido perdido. Já estava tudo na Bíblia. Inclusive, a reforma partiu da Bíblia. Romanos, capítulo 1, versículo 17, é o versículo da reforma protestante. A gente vai ler ele aqui. Mais ainda, algumas das principais contribuições da reforma. O retorno às Escrituras. A Bíblia não era manuseada pelas pessoas em geral. Por quê? Tem duas explicações. Uma,
ela não era traduzida nas línguas locais. Então, uma pessoa que estava na Alemanha, a Bíblia estava só na versão grega, hebraica ou latim. A pessoa estava na Espanha, não tinha na língua dela. A pessoa estava em Portugal, não tinha na língua dela. Esse era um problema que se tinha. Mas esse não era o maior problema, acredita? Se tivesse na língua delas, a maioria das pessoas era analfabeta, não conseguiria ler. Então, ainda que traduzisse a Bíblia, não iria conseguir compreender, porque a pessoa não lia. Não adianta nada você ter um tesouro valiosíssimo, sendo que você não consegue compreendê-lo. Tem uma história que contam que aconteceu com o Spurgeon. Spurgeon foi um pregador inglês do século XVIII. E ele foi fazer visita para uma senhora, muito pobre ela, que estava morrendo, já estava doente. E ela estava lá enferma, e ele foi lá no quarto fazer uma oração por ela, aí ele olhou para um quadro. Aí ele olhou para aquele quadro e falou o seguinte: deixa eu te fazer uma pergunta, por que a senhora vive nessa condição de pobreza? Por que a senhora não tem uma condição de vida melhor? Eu falei assim: porque eu nunca tive oportunidade, minha família é pobre, e eu fui levando a vida assim. Aí ele foi lá, pegou o quadro e falou assim: a senhora sabe o que é isso aqui? Eu falei assim: não, o meu patrão, que eu trabalhava na casa dele, ele me deu isso aqui, eu achei muito bonito, eu coloquei num quadro e pendurei na parede. Aí o Spurgeon falou assim: isso aqui é um testamento para você. Aqui ele deixou para você muitas propriedades, dinheiro, e a senhora tem isso aqui o tempo todo na sua parede e não usou nada. E poucos dias depois ela faleceu. Isso é a vida de uma pessoa que tem a Bíblia e não medita nela. Você tem um tesouro que você acaba não usufruindo. E a Reforma Protestante trouxe isso, o retorno às Escrituras. Outra, centralidade de Cristo. Cristo era muito famoso na época, mas pouco se vivia sobre Cristo. Se falava muito sobre Cristo, mas não se tinha uma vida com Cristo. A salvação pela graça de Deus... essa criança aqui. A salvação pela graça de Deus recebida por meio da fé. Como que era ensinada a salvação naquela época? Você tinha que fazer obras para você poder ser salvo. Não bastava você crer, você tinha que se esforçar. Você tinha que fazer boas obras para pagar as más obras. Fazer boas obras é ruim? Não, mas não é isso que salva. Então as pessoas, por mérito próprio, estavam querendo alcançar a salvação e Cristo ficava em segundo plano. E uma outra, a igreja não é a instituição ou hierarquia, mas é o povo de Deus. Cada cristão é um sacerdote. Tinha uma separação do clero e dos leigos. Aqueles que tinham a revelação de Deus e aqueles outros que não tinham. Então, os clérigos, né, os sacerdotes, que participavam do poder da igreja, eles mandavam. Eles interpretavam a Bíblia. As pessoas não tinham acesso à Bíblia e nem, se tivesse, poderiam fazer muito uso, a maioria delas. Então, eles dominavam as pessoas. Porque se eu tenho conhecimento e a outra pessoa sabe que eu tenho conhecimento, ela vai confiar em mim. E ela não vai ter como argumentar. Então, ela vai fazer tudo o que o outro manda. Esse era um dos problemas. As pessoas eram manipuladas por conta de pessoas que usurpavam do poder dela para proveito próprio. Então, a igreja ficou muito mais uma instituição do que o povo de Deus. Era muito mais uma organização do que um organismo. Porque a igreja ela é tanto uma organização quanto um organismo, mas muito mais um organismo que uma organização. Lá não, estava muito mais uma organização do que um organismo. O corpo de Cristo vivo já não estava se manifestando. Gente, esse tempo voa. E por que isso da história? Tem essa frase famosa do Edmund Burke, que é tido como o pai do conservadorismo moderno. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Uma pessoa que não conhece a história, ela acaba voltando a cometer os mesmos erros. Se a gente não sabe de onde a gente veio, é capaz de a gente, sem querer, começar a voltar para aquele mesmo caminho. E Osés 4,6, meu povo será destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu rejeitarei do meu sacerdócio. Porque esqueceste o ensinamento do teu Deus,
eu também me esquecerei dos teus filhos. Como eu falei, a gente vai estar usando a tradução da Bíblia de Jerusalém nesse mês. Falando mais aqui do contexto, né? Os principais elementos que compuseram esse ambiente histórico foi o seguinte: a economia. O modelo feudal estava em declínio. Gente, estou me sentindo numa aula de segundo grau. Alguém lembra do feudalismo? Quem não lembra do feudalismo? Levanta a mão aí, não precisa ter vergonha não, vamos lá. O que era o feudalismo? O feudalismo era um sistema de governo que tinha o senhor feudal e tinha os outros que eram os vassalos, que trabalhavam para esse senhor feudal. E esse senhor feudal arrendava um pedaço de terra para que as pessoas pudessem trabalhar, mas era como se ele fosse um escravo, não bem um escravo, mas uma pessoa que estava vinculada, era um empregado forçado. Ele era obrigado a estar trabalhando para aquele senhor e produzir. E a maior parte da produção ia para aquele senhor feudal e não ficava com ele. E esse modelo estava declinando e a burguesia estava se fortalecendo. Os burgueses estavam começando o comércio, estavam começando a vender, estavam começando a ganhar dinheiro. Mas eles não tinham acesso ao poder. Por quê? Era uma monarquia. O poder vinha de pai para filho. Então não tinha como eles acessarem o poder e mesmo eles tendo dinheiro, faltava poder. Então, muitas vezes, o que acontecia? Eles tinham que negociar com a igreja, que a igreja tinha dinheiro e tinha poder, tinha muita influência junto aos reis. Surgimento dos estados nacionais modernos na Europa. A Europa antes era organizada por povos, por vilarejos, e era centrada nas principais cidades. Então, esses povos começaram a se agrupar e surgiram os estados. Espanha, Itália, Alemanha. Antes eram regiões, era como se fossem as províncias. E esses estados começaram a se fortalecer. E, nisso daí, a igreja foi perdendo força. Descentralização do poder político. Justamente por causa disso, começava a ter... O Império Romano já tinha caído, então não tinha mais um imperador daquela região toda da Europa, tinham vários imperadores locais. Começou a ter muito conflito entre o Estado e a igreja e o declínio do papado. Tinha muitos escândalos em relação ao papado naquela época. Muitos escândalos mesmo, sabe? De assassinatos, adultérios, orgias, tudo quanto é tipo de depravação estava acontecendo na cúpula da igreja. E aqui, gente, era a igreja que a gente está falando, não tinha igreja protestante, então a gente está falando da história, a gente está falando da nossa história. Vocês estão entendendo isso aqui? A gente não está falando da história dos outros, a gente está falando da nossa história. A gente veio desse contexto, tá? Não vamos esquecer disso. E ninguém é melhor que ninguém. Se a gente não vigia, a gente cai nos mesmos erros. Diversas guerras e epidemias. A epidemia a gente ficou craque, né, esses últimos anos. Mas não é novidade na história da humanidade, gente. Epidemia, tempos em tempos acontece. Teve a guerra da Inglaterra com a França, guerra dos 100 anos, peste negra. Peste negra dizimou uma boa parte da população da Europa. E o que isso acontece? Isso gera pobreza, empobrecimento da população, as instituições começam a ficar empobrecidas também, e aumenta a desigualdade social. E nisso aumenta a insatisfação das pessoas. Movimento renascentista e o movimento humanista. O movimento humanista, por mais que hoje em dia a gente entenda os perigos dele, ele surgiu dentro da igreja. E o movimento humanista não era uma coisa para colocar Deus de lado e o homem no centro apenas. Era para tirar a igreja do centro e colocar o bem humano no centro. Começou a ter interesse também pelo estudo da Bíblia nas línguas originais, isso pelos eruditos. Já existiam universidades cristãs nessa época. E a publicação do Novo Testamento grego por Erasmo de Roterdã, que é uma obra muito utilizada pelos reformadores. Erasmo de Roterdã pertencia à Igreja Romana. Que nem eu estou falando, gente. A gente está falando da nossa história. Para a gente não achar que a gente está falando da história deles. Tá? É nossa. Opa. Calma aí. Pronto. Os movimentos pré-reforma. Como eu falei, Lutero foi o resultado de um contexto. Não começou em Lutero. Muito antes de Lutero, 200 anos antes de Lutero, já tinham pessoas que estavam muito insatisfeitas com a igreja. Muito insatisfeitas porque eles viam a palavra de Deus, viam a igreja e não combinava. Os representantes de Cristo não estão fazendo o que Cristo faz.
Isso começou a gerar uma insatisfação muito grande. E algumas pessoas começaram a manifestar essa insatisfação. Os principais pré-reformadores que a gente vai falar aqui, John Wycliffe, John Hus, ou John Hus, e Savonarola. John Wycliffe é da Inglaterra, John Hus é da República Tcheca e Savonarola da Itália. Então estava espalhado, tinham pessoas em vários lugares muito satisfeitos com o contexto da igreja. Elas começaram a orar, começaram a buscar a presença de Deus, começaram a ler a palavra e começaram a confrontar o que eles estavam vendo de errado. Sim, Eduardo. Lutero foi 1517, foi a data da reforma, mas antes disso ele já estava começando a ficar insatisfeito. 31 de outubro de 1517 foi quando ele foi lá na porta da capela de Wittenberg e fixou as 95 teses. A gente fala das 95 teses. Era uma forma de se criar um debate público. O que ele estava fazendo? Ele não estava fazendo um rompimento com a igreja, ele estava querendo abrir um debate para melhorar a igreja. Lutero nunca pensou em fundar uma nova igreja. Ele queria melhorar a igreja dele. Essa era a ideia. John Wycliffe foi bem antes, foi no século XIV, 1384, nessa época. Muitos anos antes já tinha essa insatisfação, quase 200 anos antes, 150 anos antes, né? E esses aqui seriam os principais pré-reformadores. Depois vocês vão receber isso aqui em PDF, vocês podem ler isso aqui com mais detalhe. Eu vou falar rapidamente por cada um deles. O Wesley foi bem depois. O movimento do metodismo, né, que eram os clubes de santidades, foram alguns séculos depois. John Wesley foi uma segunda leva, né? Por exemplo, depois vão várias pessoas importantes. Teve João Calvino, teve John Knox, mas foi num segundo momento. João Calvino foi bem nessa época. Ele foi contemporâneo de Lutero, né? John Knox já foi de Calvino. Cada um foi para um canto lá da Suíça, né? Um foi para Genebra, o outro foi para Zurique. E foi daí que surgiram. João Calvino foi um dos maiores pensadores da igreja, né? O camarada tinha uma capacidade de intelectual acima da média. Ele produzia como poucas pessoas. Falando rapidamente aqui de quem são esses caras. John Wycliffe, esse aqui é muito importante. Esse John, ele foi professor da Universidade de Oxford e ele era sacerdote na Inglaterra. Na Universidade de Oxford, ele se destacou muito. Ele era teólogo e ele se aprofundou muito nas Escrituras. E lendo a Bíblia, ele começou a questionar muitos dogmas da Igreja Católica. Ele foi um dos primeiros a denunciar a corrupção do clero católico. Ele defendia a salvação pela fé. Ele falou assim, não é pelo pagamento de indulgências. A gente vai falar o que é indulgência daqui a pouquinho. Não é o pagamento de indulgências que faz com que uma pessoa possa ser salva. É a fé. Sempre foi só a fé. Não dá para a gente acrescentar alguma coisa. Ele era contra a doutrina da transubstanciação de Cristo na Santa Ceia. Transubstanciação. Para quem essa palavra aqui é grego? Pode levantar a mão, gente, sem problema. Quem conhece? Quem não sabe o que é transubstanciação? Quem sabe? Pronto, vem aqui explicar. Não, brincadeira. Transubstanciação é uma doutrina que existe até hoje na Igreja Romana, que eles entendem que no momento da ceia, quando você está comendo pão e bebendo vinho, aquele pão se transforma na carne mesmo de Jesus, e o vinho se transforma no sangue de Cristo fisicamente. Você está bebendo ali glóbulos vermelhos e comendo proteína e gordura. É isso que eles defendem, que se transforma em carne e se transforma em sangue. E ele questionava, assim, não, de forma alguma pode ser isso. O que está falando ali do corpo de Cristo, está falando da união dos cristãos. Não está falando da carne de Jesus. E ele começou a questionar isso. Outra coisa também, ele questionou, ele defendia a autoridade suprema das Escrituras acima do Papa e das tradições. As tradições, as bulas papais eram colocadas na mesma hierarquia da palavra de Deus. Então, não adiantava estar escrito na Bíblia, tinha que ver se concordava com o que algum papa ou que a tradição da igreja tinha falado. Então, ainda que algo tivesse escrito na Bíblia, aquilo não era autoridade suficiente. Tinha que ter algo a mais. E ele falava assim, não, a palavra de Deus é suficiente. Não precisa de nada além disso. Ele
criticou o sistema de venda de indulgências. Ele, inclusive, em relação às indulgências, ele foi muito mais contundente que o próprio Lutero. Porque o Lutero ficou famoso por conta das indulgências, mas o Lutero não era 100% contra as indulgências. Ele foi contra os abusos que surgiram. E depois ele se tornou contra. Mas, num primeiro momento, ele não era 100% contra as indulgências. Ele até entendia, não, pode ter, mas não pode substituir a fé. Não pode substituir a graça. John Wycliffe, não, ele era totalmente contra a venda de indulgências em qualquer caso. Vamos passar aqui. Depois vocês leem aqui mais detalhe aqui de Wycliffe. John Hus, ele era padre, professor de teologia e reitor na Universidade de Praga. Você vê que eles surgiram do meio acadêmico. E tinha que ser, porque eles eram quem tinha acesso à Bíblia. Só eles podiam ter. A maioria das pessoas não poderia, porque eles não conheciam a palavra de Deus, não conheciam os textos. Como é que eles iam propor uma mudança, sendo que eles não sabiam o que estava errado? E esses homens acadêmicos, os reformadores quase todos surgiram do meio acadêmico. E eram padres, eram sacerdotes. Eles liam, meditavam na palavra de Deus, falavam, olha, tem alguma coisa errada. Ele lia a palavra, via o que estava acontecendo e falou assim, ou a palavra está errada, ou o que eles estão fazendo está errado. E não era difícil perceber que na igreja tinham erros, porque várias vezes na história da igreja tiveram bulas papais que foram revogadas. Mas como que foi revogada se o Papa, em tese, não poderia errar? Aí eles questionavam, se não podia errar, por que um revogou o que o outro falou? Tinha uma contradição que todo mundo estava percebendo. Falei assim, bem, talvez não seja tão inerrante assim o Papa. É capaz dele errar. John Hus também era contrário à venda de indulgências e ele era contrário à riqueza da igreja. Ele falava que a igreja vivia num luxo e a maioria da população estava pobre, e isso não era compatível. Até porque a igreja ela tinha duas formas de se financiar. Duas formas não, tinha mais de uma, né? Ela tinha muitas propriedades, a igreja ela recebia os dízimos e ela recebia tributos. Ela recebia parte de impostos que eram arrecadados pela coroa dos países que ela estava. Então, ela tinha várias fontes de financiamento. E tudo isso, de qual bolso que sai isso? Do povo que está contribuindo. Então, eles só recebiam e não distribuíam. Ele questionava a comunhão ser restrita ao corpo eclesiástico, o pão e vinho. Como que era feito, né? Só os sacerdotes na ceia que comiam. O resto do povo só comia um pedacinho de pão. Não participava do vinho. Inclusive, um dos símbolos de John Hus era uma taça, era um cálice, para falar que todos deveriam ter acesso ao cálice e não apenas o clero, né? Então, em vez de todo mundo participar do pão e do vinho, o pão e o vinho era só para os sacerdotes e o povo ficava só com um pedacinho de pão. E ele foi estudioso das doutrinas de Wycliffe. Está vendo como uma coisa se liga na outra? Ninguém está sozinho, gente. Sempre alguém está construindo em cima do que o outro já falou. Então, Wycliffe foi lá, fez tudo aquilo. Aí, John Hus foi e seguiu junto. Essa passagem aqui, vocês estão vendo aqui, um fogo ali embaixo? Então, ele foi morto queimado, e depois queimaram os ossos dele para que não pudessem venerar os ossos dele. Essa parte ele até gostou, porque ele não queria que venerasse nada. Eles eram contrários à veneração de santos e de objetos sagrados, os dois, tanto Wycliffe quanto John Hus. Eles questionavam isso daí, falavam que não tinha espaço. E John Hus, inclusive, ele baniu todas as imagens que tinha na congregação dele. Isso foi uma coisa que Lutero foi fazer também mais para frente. E tem uma frase que John Hus diz, que foi o seguinte: o nome dele, Hus, significa ganso. E fala o seguinte: quando ele estava morrendo, ele falou, podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. 102 anos aconteceu a Reforma Protestante. Então, ele, quando estava morrendo, ele profetizou a respeito de Lutero. A gente está colhendo o que outros plantaram. Ele mesmo foi a semente para a Reforma Protestante. A vida dele foi a semente para a Reforma Protestante que aconteceu 100 anos depois. Tremendo isso, né, gente? Você vê como que...
Tem mais outra aqui também, que esse é um pouco menos conhecido, mas também bem importante, que é Girolamo Savonarola, italiano. Ele era frei em Florença, lá na Itália. Era contra os excessos da igreja, e ele um pouquinho mais, porque como ele estava na Itália, ele via de perto como que estava a corrupção do Império Romano, né? Florença fica ali perto assim, né? Fica lá na região da Itália. E a nobreza, porque tinha essa mistura da nobreza com o clero. Ele obrigou todos os frades que estavam, porque assim, ele assumiu uma importância muito grande em Florença, a não terem uma vida de luxo e ostentação, e proibiu o jogo, bebida e as festas, que antes estava tudo liberado por os sacerdotes, proibiu isso. Assim, nenhum sacerdote vai mexer com jogo, nem bebida, nem festa. Então ele começou um movimento assim de purificar a igreja. Ele estava querendo cortar esses excessos. E o Martinho Lutero lhe deu o título de Marte e precursor do protestantismo. Ele foi mais ou menos uns 30, 40 anos antes de Lutero. Então, tem um mapazinho mental que eu vou deixar aqui, depois vocês podem ver com mais detalhe. Opa. Pronto. São as causas, né, da Reforma Protestante: causa religiosa, política, econômica. Isso aí tudo culminou na Reforma Protestante. Na Alemanha, como que isso aconteceu? Na Alemanha foi uma coisa interessante. Lembra que eu falei que muitas vezes as pessoas tinham cargos na igreja sem nem serem católicos? Isso que aconteceu. Tinha um jovem de uma família muito importante, o nome dele era Alberto, depois ficou conhecido como Alberto de Brandemburgo. Ele foi indicado pela sua família para ocupar o cargo de arcebispo que tinha ficado vago. Mas ele não tinha idade mínima para ser bispo e ele era leigo, ele nunca tinha estudado teologia. Aí a família pediu uma alteração para o Papa para resolver esse problema. E como que eles resolveram esse problema? Com dinheiro. Fizeram uma generosa doação. Tudo isso aqui é história, tá, gente? Fizeram uma generosa doação para contornar esse problema dele ser jovem e dele nem ser teólogo. E pronto. Eles pegaram um empréstimo junto aos banqueiros, porque era muito dinheiro que precisava, e a ideia deles é o seguinte: olha, a gente pega esse empréstimo, a gente vai lá, te coloca lá dentro, depois você vai lá, a gente arranja um jeito de pegar esse dinheiro de volta. Essa que era a ideia, né? É o toma lá, dá cá. E a família dele, né, que é essa família, quem é que é bom de alemão? Pode falar esse nome aí para a gente. Rosenhorn, sei lá. Pegou o empréstimo com os banqueiros, e depois que ele ocupou esse cargo de arcebispo, ele foi autorizado pelo Papa Leão X de implantar um esquema especial de venda de indulgências. Na verdade, o que estava acontecendo? Ele estava revendendo indulgências. As pessoas já tinham pago indulgência e estavam vendendo de novo. Tipo um refinanciamento da salvação, algo assim, sabe? A pessoa já tinha pago, agora vai ter que pagar de novo. E parte dos lucros ia ficar para pagar esse empréstimo e a outra parte ia para construir a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, que está lá até hoje. Quem aqui conhece a Basílica de São Pedro? Então, é um prédio suntuoso, é uma coisa assim absurda, né? Sabe, tem uma cúpula lá que você olha assim e parece que você vai perder o pescoço, né? Ouro para tudo quanto é lado, é um luxo absurdo, né? E parte do dinheiro estava sendo para construir essa basílica, estava sendo construída lá na época. Lutero ficou um tanto indignado com essa situação, mas isso a gente vai ver na próxima aula, como que isso aconteceu. E só falando mais especificamente do que essa tal de indulgência, né? A indulgência, ela tinha a função de remover as penalidades devidas pelos pecados dos fiéis. Tinha os sacramentos, um era a confissão, o outro era as indulgências. Mas a indulgência de forma monetizada, isso começou a ser feito depois. Porque indulgência antes era uma forma de se falar de boas obras, né? Você fazer caridade, você fazer orações, você participar dos cultos da igreja, das missas, isso era indulgência. Depois começou-se a
vender as indulgências, aí tinha uma carta, uma certidão de indulgência, que era um certificado que a pessoa estava perdoada. E ela tinha que pagar por isso. E podia ser em favor de si mesmo ou em relação a uma pessoa que já tinha morrido, um defunto. A pessoa morreu, foi para o purgatório, você tem que pagar para tirar ela de lá. Só que o que aconteceu? Algumas pessoas já tinham pago essas indulgências, que, como a gente viu, o Wycliffe já criticava a venda de indulgências, não era novidade. Só que aumentou muito, então ele começou a revender indulgências que já tinham sido pagas. E começavam a se fazer celebrações anuais por essas pessoas que morriam para coletar mais indulgências. Aí, a cada ano que a pessoa já tinha morrido, pagava de novo. Então, quantas vezes vai ter que pagar para essa pessoa sair do purgatório? Então, a pessoa morreu, sei lá, 10 de setembro. Aí, 10 de setembro do outro ano, tinha que reunir para pagar a indulgência. Aí, de novo, tinha que reunir para pagar mais indulgência, e para tirar a pessoa do purgatório. Ué, mas já não tinha tirado daquela vez? Toda vez vai ter que tirar ela do purgatório? E eles começaram a questionar o seguinte: por que o Papa, já que ele tem todo esse poder, não tira todo mundo do purgatório sem pedir dinheiro de ninguém? Por que ele fica tirando só quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro fica lá? Não são alguns questionamentos que fazem muito sentido, gente? Mas imagina você questionar isso na época que a igreja tinha um poder espiritual e temporal. A igreja mandava matar. Tinha um tribunal eclesiástico que a igreja mandava matar sem passar por tribunal. Tribunal civil, tribunal penal. A igreja tinha um poder absurdo. E qual que é o fundamento das indulgências? Está lá em 2 Macabeus 12:45. Vou abrir aqui para vocês. Esse é um livro apócrifo, tá, gente? Eu vou explicar por que eles existem lá na Sola Escritura. Olha só o que está aqui. Mas se considerava que a belíssima recompensa está reservada para os que adormeceram na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos dos seus pecados. Aqui em 2 Macabeus 12, fala tanto da reza pelos mortos, no versículo 44, e fala de você estar pagando sacrifícios para essas pessoas que morreram impenitentes. 2 Macabeus tem muitos conflitos com a doutrina do Novo Testamento. E 2 Macabeus, só dando um spoilerzinho, ele não faz parte do cânon dos judeus. Esse livro não faz parte dos livros sagrados que os judeus utilizam. Mas a gente depois vai falar mais especificamente disso. E um resumo desse contexto da reforma na Alemanha. A igreja, no final da Idade Média, tinha distanciado muito do que estava nas Escrituras. Tinha muita corrupção na liderança da igreja e em seu envolvimento com o Estado. A doutrina da justificação pela fé tinha sido substituída pela salvação pelas obras. Gente, isso é tão importante entender que as obras não salvam. As obras são o resultado de uma pessoa salva. Mas não é a obra que nos salva. Outro dia, eu estava lá no GC, aí o meu caçula, que não está aqui agora, meu caçula, ele veio toda hora, ele sai do GC Kids e vai para o nosso GC, né? Aí ele chegou, eu chamei ele para vir para o meu braço, a gente estava falando disso. Aí eu olhei assim e falei para todo mundo, né? Acho que talvez o Fernando lembre. Falei assim, olha, ele é meu filho porque parece comigo. É isso? Ele parece comigo porque é meu filho. Não é? Entenderam a diferença? Nós somos salvos para boas obras, mas não são as boas obras que nos salvam. As obras aperfeiçoam a fé, porque uma pessoa que é salva e não tem obras, ela tende a se afastar da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. É a apostasia. Então é essencial a pessoa ter obras para que ela não se afaste da fé. Porque a fé sem obras é morta. Amém? Você vê que não tem contradição nenhuma entre o que Paulo e Tiago falam? É a mesma coisa. É só o ponto de partida que é diferente, mas é a mesma coisa. A salvação é pela fé.
O ladrão da cruz, quando ele estava morrendo, ele não fez uma obra, ele creu em Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Essa é a salvação. O mérito é do que Jesus fez, não do que nós fazemos. O nosso mérito é crer, vamos dizer assim. Nós, quando cremos, aí a justiça de Deus vem para a gente. Quando a gente pratica as obras, a gente vai se aperfeiçoando na fé, a gente vai crescendo e vai tendo mais comunhão, tanto com Jesus quanto com o corpo de Cristo. O ensino bíblico do pecado e arrependimento tinha sido banalizado com o comércio das indulgências. Se era só ter dinheiro, para que se santificar? É só pagar no fim do mês a fatura. Acabou. Colocava na contabilidade. Acabou, isso aqui é um aprovisionamento de perdas. Eu vou pecar esse tanto aqui, já deixa separado esse dinheiro, pronto, vamos pecar mais. Opa, economiza aí que mês que vem, carnaval, aí a gente peca um tanto e a gente paga depois na sequência. Tipo isso aí que o pessoal fazia. Não se tinha essa ideia de que Jesus está comigo o tempo todo. Eu tenho que viver para Ele. Eu tenho que me distanciar do mundo, porque quanto mais no mundo eu estou, mais distante de Cristo eu estou. E mais o vazio dentro de mim aumenta. Quanto mais a gente peca, mais distante a gente está de Deus. E quanto mais distante a gente está de Deus, menos satisfeito a gente fica. A insatisfação crescente é resultado de um distanciamento de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais insatisfeita a pessoa quer estar. Mas ela busca a realização com coisas. Ela quer ganhar mais. A insatisfação é ilimitada, né? Ela quer ter mais coisas. Por quê? Ela está distante de Deus. O que Deus supre dentro dela, o contentamento que só Jesus pode dar, ela não tem. Então ela começa a se encher de tarefas. Começa a fazer 1 milhão de coisas, uns 20 hobbies, começa a comprar coisa, arranja 1 milhão de coisas para fazer, para tentar tapar esse buraco. Esse é um dos problemas do pecado. E aquilo, as indulgências podiam, inclusive, perdoar pessoas mortas que supostamente estavam no purgatório. Essa doutrina do purgatório foi muito rebatida por todos os reformadores, né? É algo totalmente contrário a tudo que Jesus ensinou. Então, a gente está vendo aqui muitos conceitos que, quando a gente lê o Novo Testamento, não existem lá. Da onde que surgiram? De pessoas que se afastaram de Deus e começaram a justificar a sua posição. Começaram a inventar coisa. E um pequeno desvio, no começo, ele pode não ser percebido, mas lá na frente vira outra coisa. Lembra de 2 retas, né? 2 retas paralelas vão continuar paralelas. Se você tem um desvio de 1 minuto em uma dessas retas, no começo vai parecer que elas estão paralelas. Mas vai passando o tempo, você vai ver o tanto que elas estão se afastando. E na próxima aula eu vou mostrar esses desvios e qual a base bíblica que refuta esses desvios que foram ao longo dos séculos introduzidos na história da igreja. Amém? Alguém aqui tem alguma dúvida, alguma pergunta que queria fazer? Alguma coisa assim que eu passei muito rápido? Quer que eu volte? Então, esse é o ponto, né? A pessoa achar que a caridade vai salvar. Essa é uma dificuldade grande das pessoas que não entenderam o que é justificação. As boas obras são resultado de uma santificação, ou não. Olha só, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13? Já que a gente está falando disso. Primeiro Coríntios capítulo 13. Aqui, eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém, eles traduzem a palavra amor, ágape, como caridade. Então, olha só. Ainda que eu falasse línguas, a dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Olha o versículo 3. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas,
Se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Aqui está falando o quê? Caridade aqui é a tradução de ágape, o amor de Deus. Se eu não tenho o verdadeiro amor de Deus, ainda que eu doe todo o meu dinheiro, isso não vale de nada. Porque uma pessoa pode doar por motivos que não sejam o amor ao próximo, o amor a Deus. A pessoa pode doar por peso na consciência, por constrangimento, ou por autojustificação. Tentar, eu vou fazer muito pelo outro para tentar aliviar a minha culpa. Não pode. Só Jesus lava a nossa consciência do pecado e da culpa. Só o sacrifício de Jesus. Isso aí a gente vai falar nos 5 solas, que é muito importante isso. Amém? Mais alguém? Sim. Ótimo, boa pergunta. Por que a reforma protestante não aconteceu com esses pré-reformadores e foi demorar esse tempo todo? Teve todo um contexto na Alemanha que favoreceu isso. Lutero ele tinha um apoio da nobreza da Alemanha. Então, isso protegeu ele contra os ataques de Roma. Então, Roma não conseguia imputar penas ou matar Lutero porque tinha uma proteção dos reis da Alemanha. E a Alemanha já estava se separando da Igreja Católica há algum tempo, já estava com muitos questionamentos da Igreja Católica. Então, eles viam Lutero, que falava que a igreja tinha que ser separada do Estado, eles viram, bem, isso aqui faz sentido para mim. Então, tinham outros interesses que fizeram com que Lutero fosse blindado e teve um contexto que ele pôde produzir e crescer, e a Alemanha estava em um ambiente muito mais favorável do que a Inglaterra, do que a Itália e do que a República Tcheca, que na época era Boêmia. Teve todo esse contexto histórico e político que favoreceu Lutero. Isso. Eu só queria lembrar uma frase famosa sobre a questão da indulgência, que fala assim, é um bordão dessa época, né? Tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Ficou famosa essa frase. Verdade, essa é uma frase, né? Com o tilintar da moeda do gasofilácio, sai uma alma do purgatório. Ou seja, quanto mais moedas entram no cofre, mais almas saem do purgatório. Então, gente, como eu falei, a gente está entendendo a nossa história, para a gente não cair nos mesmos erros, amém? Não está falando da história de outras pessoas, é a nossa história. E é importante a gente saber isso. Uma frase que eu coloquei lá no começo, um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então, se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente corre o erro de voltar para lá. A história dos reis de Israel mostra isso o tempo todo e dos juízes, né? Toda vez levantava um novo juiz, caía nos erros que o juiz anterior tinha livrado. A Bíblia mostra o quanto que é importante a gente ter esse conhecimento e a gente ser fiel às Escrituras. Amém? Eu vou passar as 95 teses lá no nosso WhatsApp. Hã? Quê? Ah, tá. Quem ainda aqui quem não nos segue ainda no Instagram? Só para ver a mão aqui. Não, tem. Então, segue a gente lá no Instagram. Lá tem o link para o grupo do WhatsApp. E lá no grupo do WhatsApp a gente tem o acesso a todas as aulas que a gente deu até agora, os PDFs. E eu vou colocar as 95 teses para a gente estar lendo. Gente, 95 teses quer dizer assim, que é um texto com 95 parágrafos. E parágrafos de 2 linhas, 3 linhas. Não é, você não vai ler 95 TCCs. Não é isso não, tá? Porque tese hoje em dia você lembra de outra coisa, não é isso não. Não é muito extenso e fala basicamente do mesmo assunto. É um texto corrido que vai argumentando em cima do parágrafo anterior. Então, é como se chamava 95 teses, mas na verdade é um texto, é uma dissertação com 95 parágrafos. É isso. E não é... Em meia hora você lê. Opa! Ah, tá. É porque eu não estou conseguindo... Isso aqui, ó, pronto. Volta aí, Ive. Ixi. Ah. Era o próximo slide, tinha o Instagram. Pronto, esse aqui, ó.
EBD, Lagoinha, Brasília, capital. Lá na frente tem de novo. Amém? Vamos. Pronto. E quem já viu aqui o filme Lutero? Quem nunca viu o filme Lutero? Gente, tem no YouTube. Assiste, é muito legal o filme, é muito legal. Mostra os dilemas que ele teve, padre católico, de estar confrontando a sua própria instituição. Ele não era um rebelde, ele era uma pessoa que estava querendo mudar e melhorar o lugar que ele estava. É um filme muito bom, o filme Lutero. Está lá no YouTube. A gente vai passar uns pedaços dele na aula que vem. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, de geração em geração só Tu és Deus. Senhor, muito obrigado porque nós podemos viver hoje o resultado de homens e mulheres que o Senhor levantou ao longo da história. Senhor, nós somos gratos pela Sua soberania, porque o Senhor controla a história, Senhor. Senhor, que cada pessoa que está aqui, Senhor, possa crescer no entendimento, no conhecimento. Desperta, Senhor, desperta cada pessoa aqui, Senhor, para aprofundar na palavra, para aprofundar no conhecimento de Ti, que ela possa ser luz na escuridão, que ela possa ser resposta para as pessoas que estão ao seu redor, e que ela, com amor, possa mostrar Jesus, o único e suficiente Salvador. Senhor, muito obrigado por esse momento que nós tivemos, e que nós possamos, Senhor, estar crescendo semana após semana, Senhor, no pleno conhecimento de Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Daqui a 15 minutinhos nós começamos o nosso culto. Você pode pegar as crianças. Não? Tá, então fica lá, as crianças já ficam direto, verdade.